só o livro, marcou de verde, falou, ó, quando tiver verde, volta a ler o livro aqui. A gente, no primeiro filme, o roteiro feito por pessoas que não estavam começando, né? A Pan e a Carol foi muito no sensitivo, mas o que eu acho que faz a nossa parceria com o Domingos é porque é um cara que está em busca do humano também. É um cara extremamente emocionado com a vida, ele tem uma sensibilidade incrível com o humano e os toques dele sempre são muito preciosos e afetivos, né? Assim, tem sempre uma ligação afetiva com a gente que fala, olha, se o caminho é o amor, é por aqui. É muito louco isso. Em relação ao Roberto, eu queria acrescentar que nem todos os Zezé de Camargo eu gosto. Então, assim, eu acho que nada precisa ser unânime, como eu acho que as músicas do Roberto eu não gosto de todas. Eu quero dizer que ele, de alguma forma, traduz o inconsciente desse país em relação ao amor de uma forma muito profunda. Eu tenho uma coisa muito engraçada que aconteceu na minha vida, que não chega a ser tão engraçada assim. Muito no passado, por que eu comecei a gostar do Roberto? Eu me apaixonei por uma menina quando eu tinha, sei lá, 17 anos de idade, e isso durou 3 ou 4 anos da minha vida, e eu levei um baita pé na bunda. E a partir desse desfecho, eu entrei em crise. Eu tive 2 como alcoólicos, eu me estrupiei de moto. Meu pai, pô, você está querendo se matar? Aí eu falei, eu acho que eu estou querendo isso. Eu lembro que quando eu levei esse tombo de moto, estava todo ferrado, sem saber que caminho, eu estava desesperado, achando... Essa coisa de primeira paixão que a gente tratou muito não era uma vez, que você fica achando que quando ela acaba, acabou o mundo. E eu lembro que era véspera de Réveillon, eu todo ferrado, tinha levado, ele falou, pega essa moto, vai pra praia, vai descobrir o mundo, e eu na primeira curva eu acertei uma pracinha e me acabei todo. E ele pegou essa fita e botou em looping no Roberto Carlos só essas músicas. São todas músicas dolorosas, de perda, de desfechos, né? E eu acho isso brilhante nele. E nunca mais o Roberto saiu da minha vida. Então, a partir daí, e isso também foi um de todos os amores que eu vivi depois, e por isso que eu acho que as canções que estão aí também fazem parte do que eu vivi com essa pessoa que eu dedico o filme, que é Renato. Então, assim, acho que o Roberto ele está nesse inconsciente muito brasileiro de amor, muito mais do que a gente imagina. E eu sinto a força disso, eu acho bonito. Agora, isso não significa que a gente tem que gostar de tudo dele, como eu gosto de poucas canções do Zezé esse ano. Uma coisa que eu acho importante, eu acho que mesmo que o filme não tivesse as canções do Roberto, ele seria forte o suficiente como filme. Eu acho que não foram as músicas do Zezé que fizeram Meus Filhos, assim como não acho que são as músicas do Roberto que fazem esse filme. Eu acho que o que faz esse filme é essa história humana, bonita, que esses atores conseguiram traduzir pra gente, né, de uma forma brilhante. Tá baixo, fala alto. Marco Vitor, do blog Cultura Revista. Eu tenho duas perguntas, não sei qual a faço, mas enfim, acho que vou fazer aqui o mais importante. Mas eu acho. Rapidamente, eu tenho perda auditiva no direito severa, então a sessão de ontem foi uma coisa particularmente desconfortável. E mais desconfortável, mais desagradável ainda foi chegar em casa e ler na imprensa uma série de leituras sobre o fato, porque cada veículo dizia, um jornal dizia que era eco, outro dizia que era delay, outro dizia que era mixagem. Mas o pior foi, um veículo dizia que o som estava ruim, mas dava para entender o diálogo em alguns momentos e outros não. Outro jornal disse que apesar dos problemas dava para entender todos os diálogos.
E no meu caso, eu entendi o quê? 20% no máximo. Meio que foi desconsiderado que, não só eu, como várias pessoas de idade ou de família genética, têm perda auditiva. E depende muito também da posição que você está no teatro. E essa questão do som do filme que é exibido tem que ser feita com muito cuidado para nivelar para a pessoa que ouve, não ouve, não vem, para que todos estejam incluídos. Aí eu gostaria que esse problema de ontem não fosse em vão, que realmente se criasse uma postura de ter uma maior atenção em relação a isso, porque simplesmente não pode, como aconteceu também nos curtas. Eu ouvi muito bem o primeiro e o terceiro, mas o segundo, que tinha uma configuração diferente, era uma trilha muito extensa, misturada com diálogo, que exigia uma mixagem mais cuidadosa, não teve. E às vezes coisas básicas, assim, como por exemplo o princípio básico, som mais alto perde nitidez. Às vezes não precisa o som estar tão alto, pode baixar um pouquinho, que o som vai ficar com a qualidade melhor. E não fazem isso porque aparentemente não está incomodando. Aí eu só queria meio que colocar isso. Tá. Na verdade, o que aconteceu ontem é o seguinte: esse filme foi mixado em 5.1, era para todas as caixas laterais estarem falando. Ou seja, nenhuma caixa lateral falou e só falou as caixas do meio, da frente da tela. O que acontece? Se você só fala lá na frente, até chegar aqui atrás, ele provoca um eco terrível. Então o que acontece? As caixas laterais, para que o som foi feito, ou seja, que é 5.1, que é o melhor que o público pode escutar, e são os melhores mixadores que a gente foi procurar. Eu sinceramente acho que o som desse filme eu já escutei, ele é primoroso, Ele não falou em nenhuma caixa lateral. Então, basicamente, se você passava no cinema inteiro, todas estavam mudas e só falava frente, o LR. Então não podia ter dado certo. Em relação ao que você falou, aconteceu uma coisa muito bonita ontem. Ontem um senhor falou, não é nem o senhor, é uma pessoa que eu prezo muito e é muito importante para o cinema nacional. Ele veio chorando e falou assim: Breno, eu não sei se você sabe, eu sou surdo de um ouvido. E se seu filme fosse mudo, eu estaria chorando e rindo do mesmo jeito. Eu achei engraçado isso porque o público ontem foi numa viagem sensorial. E isso é que é louco. Eu acho que cinema é isso também. Eu acho que se você jogar aquele filme mudo, você vai conseguir se emocionar e rir de alguma forma. Apesar do que ele perde, eu acho que 50% da força dele. Mas eu vendo o público não sair, eu fiquei do lado de fora, e ele permanecer ali interessado, rindo, chorando, se emocionando, eu senti que, de alguma forma, esse filme ele também fala com o público através do que está ali, né? O cinema tem essa mágica, né? Eu sempre, uma vez, eu acho que alguém me falou que 30, sei lá, uma porção absurda dos meus filmes não tem diálogo. E eu acho que o cinema também tem esse exercício de você tentar, né? A gente tenta nos roteiros, e é muito engraçado, a Patrícia, os atores são parceiros, em descobrir o que não precisa ser dito. E nesse filme ele começa com muito silêncio, você vai descobrindo aos poucos, e as poucas coisas que eles falam são preciosas para contar a história. Então acho que a gente procura nos nossos filmes tentar passar, né, de alguma forma o que o cinema faz, né, a magia que ele tem, de você poder entender com o mínimo possível de palavras. Nem tudo está dito, muito está dito no olhar, muito está dito na cena, muito está dito em poucas palavras que falam muito ali entre os dois. Minha pergunta é para a Patrícia e para o Breno. Roberto Guerra, o filme ele é muito direto nas audições dele. Você tem um elenco forte que se expressa muito bem, como o Breno tinha falado, pelo olhar, pela expressão facial. Ao mesmo tempo também, nas cenas mais emotivas, eles também se expressam via diálogo. Aí, paralelamente, até o Breno citou anteriormente, as músicas do Roberto, elas também, elas quase são um closing caption do que está acontecendo, né? Elas têm muito a ver com cada cena. E além disso, em várias as cenas chaves, você tem logo depois uma frase de caminhão
meio que estampando a lição de moral daquela cena. Patrícia, teve medo de que tudo isso, esse conjunto todo, ficasse redundante demais? Ou a ideia foi essa mesmo para tornar o filme inteligível para qualquer público? Olha, eu acho que a gente tem uma preocupação, assim, nos filmes em geral. Eu não tive nenhuma preocupação em ser redundante e tal. A minha preocupação é sempre com a comunicação, a gente conseguir chegar nas pessoas, em todas as pessoas, na verdade. E eu acho que o mais difícil, assim, nos filmes que eu escrevo com o Breno e tal, e a gente é parceiro em todas as etapas do filme, é ser simples. Entendeu? E isso exige um trabalho enorme. Eu acho que a gente busca... É difícil você contar uma história, porque essa história não é uma história complicadíssima, é uma história simples. E a gente tenta passar esses sentimentos com simplicidade, que é difícil. Na verdade, a placa do caminhão, ali, as frases de caminhão, já que a gente estava tratando de um caminhoneiro, né, foi um recurso que a gente achou ali de roteiro exatamente para isso, para pontuar, é quase um capítulo, né, aquilo que você vai trazendo, e ao mesmo tempo você tem essa linguagem popular, né, que você encontra ali nas estradas. E as músicas, né, Roberto Carlos não tem muito, né, o que... Mas assim, eu não tive preocupação nenhuma com redundância, nenhuma mesmo. Eu acho que a Patrícia já disse tudo. A coisa da frase do caminhão eu acho genial, é uma ideia que veio da Patrícia, eu acho maravilhosa, porque o filme, na verdade, ele é uma frase de para-choque de caminhão. Esse filme é isso, né? Ele tem a simplicidade e a força daquelas frases. Isso, quando você sofre qualquer revés profundo na vida, você vai entender que a frase mais simples do mundo, ela quer dizer muito, mas muito, muito, muito. Cada frase daquela ali é um epílogo que, sabe, desde a primeira, que desenhar, viver, desenhar sem borracha, né? E essas frases todas são originais de Para-Choque. Isso é maravilhoso, isso faz parte da nossa cultura, né? Isso faz parte do brasileiro. Eu acho isso maravilhoso. Você não encontra na Alemanha uma frase de Para-Choque, né? Então, assim, é muito bonito você ver essa expressão, o que o popular... A gente, às vezes, confunde a coisa do popular com a coisa do inculto. Eles têm uma cultura e uma coisa mais sábia que eu procuro muito nos meus trabalhos, que eu admiro profundamente, eu acho que a Patrícia também. Então, eu acho que as frases como capítulos, né, fazem parte dessa simplicidade. Eu acho que a frase de caminhão, que até eu encontrei em Jericoacoara, quando eu estava viajando, que eu acho que ela resume o filme. É a última, que é aquela: espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier, né? Que é a vida, né? Então ali eu achei aquilo... Eu estava ali num barzinho em Jericoacoara, eu nem vi num caminhão, vi numa plaquinha assim. Eu falei, nossa, isso é tão... né? O que isso resume esse filme que a gente está fazendo e tal. Então, assim, a gente vai achando pelo caminho. Esse filme também veio de um dos roteiros pelo caminho. Ainda temos tempo para uma última pergunta, né? Só com relação à locação, Breno, aquela igrejinha de Minas Gerais, como é que chama aquela cidade? Porque eu já passei na frente daquela igrejinha algumas vezes. Mucugê. Mucugê, né? Não, então não é Minas, é Bahia? O que é? É Bahia, Chapada, da Chapada para Bahia. Então eu nunca passei, porque são parecidos. Chapada Diamantina, Mucugê. Agora, o Vinícius é baiano, de Salvador. E você está com quantos anos agora? 13. E no Apaió você fez o filme também ou só a série na TV? Não, eu fiz o filme e a série. Você é um daqueles molequinhos atentados lá? É. Você já era experiente, né? Quando o João ficou ali de olho no banheiro no colégio, já sabia que você já tinha... Porque aqui são aqueles dois garotos que causam aquele problema todo, aquele final do filme e tal. Aprontava demais. Aprontava demais. E uma outra curiosidade, uma coisa que eu mais gosto do roteiro, eu acho que tem algum pouco de redundância, o cinema popular tem isso,
mas tem o humor está todo no personagem. Como o personagem do João está muito mergulhado na roça, na dor, o menino é que traz algum respiro. A sequência que ele esconde o revólver é inesperada, é o momento mais inesperado do filme, e tem umas outras tiradas de humor dele e tudo. Eu pergunto se tudo isso estava no roteiro ou se há um pouquinho da malícia de menino danado. Ele deu alguma sugestão ou não? Conta o que você fez, qual foi aqui, ó. Conta a cena que você fez no filme. Vai. Ó, eu nesse processo todo não peguei nem no roteiro. É sério. Foi tudo, a maioria, não a maioria, teve algumas cenas que eu e o João foi limpar, não planejou nada, tipo que em São Paulo mesmo. A gente não planejou nada, tudo improvisado, a correria. Não, mas é que você. Não, peraí, deixa eu falar aqui. É o seguinte, esse moleque, ele divertia a equipe pelas costas da gente imitando o João no caminhão. E eu cheguei uma hora e o João falou, vai lá ver o que ele está fazendo. E quando a gente chegou, ele estava imitando o João no caminhão. E aquilo não fazia parte do roteiro. E a gente filmou, é uma cena brilhante, que na verdade veio do naturalismo desse moleque, que imitava o João e a equipe toda se divertia. Então, assim, várias coisas acontecem, acho que sempre em filmagem, e isso é muito legal. Eu acho que a gente teve uma troca desde o começo, o João participou antes do roteiro ter finalizado, a gente trocou muita coisa. Eu acho que cinema é isso, cinema é parceria, e eu sempre acho que em todos os filmes que a gente fez, assim como o Ângelo no Dois Filhos, o que o ator traz pra gente, a gente não pode desprezar, porque eles estão vivendo o personagem muito mais intensamente do que a gente que escreveu. Eles estão dentro do personagem durante muito tempo, então eles trazem pérolas, e foi assim nos Dois Filhos, e foi assim nesse, e eu espero que continue sendo. Então, mesmo todas as coisas brilhantes que a Patrícia fez no roteiro, essas figuras aqui conseguem contribuir no meio do caminho. São bem-vindos. Só completar isso, assim, quer falar das coincidências, né? Como isso, por exemplo, do Breno colocar no filme uma coisa que estava fora da cena, que foi muito bem-vinda para a cena já dentro do jogo que a gente estava estabelecendo. E para mim também foi um desafio muito bom e novo fazer o João, porque pode-se dizer que antes desse ano eu fiz muitos personagens que estavam no lugar do Duda, né? Que era o irônico, ou de alguma maneira o cara que pedia carona, no caso do Aspirinas, literalmente o cara que estava do outro lado e que tinha também essa coisa de rir de alguma maneira com muito afeto do outro parceiro. Então eu estava num outro lugar oposto, assim, do que em vários personagens eu tive. E para mim era um prazer enorme, porque era como se você se visse ao contrário e ao mesmo tempo tem que jogar, tem que entrar naquele jogo. Então eu fui João até o fim, mas assim, rindo de morrer com o Duda e me divertindo, porque a gente se divertiu também com isso, né? E acho que essas coincidências que tem a ver com tudo isso, assim, eu vou falar um negócio aqui que parece pega, mas esse menino é retado. Eu dei para ele no meio da filmagem, olha o que ele fez agora, Bruno, esse cabra safado. Eu dei uma pedra para ele no meio da filmagem, e esse safado me deu agora fingindo que não tinha me dado. Que é uma pedra de coração que eu dei para ele, que é uma pedra que eu tinha. E aí eu dei para ele e falei assim, ó, tu fica com isso e me dá algum dia. E agora ele foi apertar minha mão, e quando eu vi a pedra estava na minha mão. Então um cabra safado, né? E é isso que eu digo, assim, é muito com o pé no chão também, né? Isso é simples, assim, eu acho que nesse sentido é o filme que Breno e Pan semearam, assim, nesse lugar com muita clareza, assim, e essa questão também dos diálogos e da palavra trabalhada, né? Com muita minúcia e com coração, né? Nesse lugar, assim, que é na hora da cena que você vai descobrir qual é a palavra precisa. Nesse sentido, né, essa parceria é muito bonita
porque propicia para a gente também uma possibilidade de estar na situação e perceber que é ela que vai ditar, né? Nesse sentido, acho que o olho de Breno realmente é um olho muito especial, é muito bom de estar na cena porque é intenso o tempo todo, então essa intensidade vai te levar para algum lugar que você nem sabe qual é exatamente. Cantar, você já tinha cantado em algum filme ou em alguma peça? Rapaz, não, primeira vez. Não tenho nada a declarar, mas foi a primeira vez. Assim. Sou um cantador de banheiro profissional. Mas eu amo o Roberto Carlos, né? E essa música do Amigo é uma música que eu cantava quando criança. Amigo. E para era uma coisa que eu falava para eles, e isso o Vinícius colocou, que eu cantava você, meu amigo, e ficava horas, para. João Nunes, Correio Popular de Campinas. Na verdade, você já praticamente respondeu a minha pergunta, a Rosana se antecipou ela, mas eu entendi perfeitamente essa ideia que o menino tem um pique de improviso, isso ficou bem claro. Mas ao mesmo tempo eu percebi que no roteiro força um pouco os diálogos. Caso, quando ele falar, a vida é uma estrada, eu não sei se isso uma criança falaria. Se você pensou nisso e se isso está no roteiro ou de alguma maneira, alguma brincadeira. Quando ele fala que isso ele fala, não é para que a parte que ele fala da estrada, a vida. Não, ele fala da mulher, né? Olha pra frente, que ficou pra trás e tal. Mas você quer saber o quê? Que eu pensei? Você achou que a criança não falava? A criança não falaria isso, eu não já muito forçado para... Na verdade, essa frase, ela existe muito em quem está na estrada, né? Tem que fazer que nem caminhoneiro, olhar para frente. Olhar para frente. Passou, é uma frase que a gente escutava muito. E como se ele tivesse adquirido desse tempo da estrada, né? Essa é uma conclusão dele. Você não pode olhar para trás e tal. Não sei se ficou forçado, eu não... Acho que não. Eu, pessoalmente, não achei que... Não, eu queria esclarecer a coisa da frase, até porque rolou essa dúvida, mas eu acho que ela é pertinente porque é uma frase que se fala muito na estrada. Você tem que fazer igual o caminhoneiro, olhar para frente. O que ficou para trás não volta mais. A gente escutou, se você estiver nessa posição de caminhoneiro, você vai escutar ela. E assim, um menino como esse, no tempo que ele já tinha ali procurando a própria estrada dele, é uma frase que você vai acabando, sei lá, adquirindo mesmo. Então... Oi, sou Deusa Barbosa, do Supremo. Só queria perguntar uma coisinha, já que a gente falou atrás de trapeiro e tal, uma coisa que a gente ouve muito hoje, no meio cinematográfico e tal, é que cinema argentino simples, sabe contar história simples, que a gente não sabe fazer cinema argentino. E eu, pessoalmente, como crítico, já estou de saco cheio de ouvir essa frase. E eu queria saber o que você, como diretor, você como roteirista, acha dessa história. Isso aí é verdade? A gente não sabe fazer filme simples, ou não faz um número suficiente? O que vocês acham dessa discussão? Se ela é válida, se ela não é? Bom, para começar, eu acho o cinema argentino brilhante. Eu acho que eles realmente estão muito bem. Assim, eu costumo realmente me assustar e até, por um lado bom, me impressionar com a qualidade de roteiros, de atuação, que são realmente impressionantes. Só que eu acho que a gente é diferente. Né? Por que o cinema argentino também não está batendo recordes aqui? Porque a gente é outro povo, a gente é brasileiro, a gente é diferente, a gente é uma miscigenação maluca, bonita e apaixonada. Somos emotivos, somos emotivos. Eu acho que se eles fazem a coisa mais seca e essa coisa mais seca está dando certo lá, eu não sei, porque talvez eles sejam assim. Eu acho sinceramente que a gente não é. Eu acho que o brasileiro é um ser realmente especial, diferente e emotivo. Por isso o nosso cinema é diferente. Não, e só complementando isso também, eu acho que a gente vive também uma eu não sei se a palavra é esquizofrenia, mas assim, uma espera de que o filme dê certo para grande público,
E eu acho que isso é uma loteria que pode dar certo e pode não dar certo, mas depende de política cultural real né, e que não exatamente um filme que não dê 1 milhão, não deixe de ser um sucesso, dependendo da produção como um todo que se esteja tendo no país. Eu acho que é isso que se faz uma indústria também, porque senão fica nessa expectativa, aquilo ali vai ter que dar 5 milhões, vai ter que dar 4 milhões. Eu acho que a prova disso é Dois Filhos de Francisco, né? Que tudo bem que teve uma produção, não sei o quê, mas foi um fenômeno dentro do público, né? Então eu acho que se você toca isso de acordo com cada filme, você vai criando um público. Quer dizer, pode-se ter um sucesso de 500 mil, por que não? Porque aquele filme não era um filme para 3 milhões e isso não deixa de ser um sucesso. Apesar dos pesares, acho que conseguimos, né, falar sobre os problemas e falar sobre o filme, que também acho que era super importante, né, para a gente também ir para esse lado. Eu queria lembrar que agora na piscina ali do lado do restaurante está sendo feito umas entregas do filme comemorativo, do livro comemorativo dos 15 anos do CinePE. Quem quiser pegar um exemplar é só ir lá, que estarão lá os diretores. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Mais uma vez, em nome do festival, queria pedir desculpa pela falha técnica de ontem e muito obrigado aos jornalistas aqui presentes também. Eu queria realmente pedir para vocês, se possível, assistirem o filme de novo, por favor.